Abra sua Bíblia, por favor. Vamos um pouco mais. Eu quero pedir para você ir comigo num dos evangelhos, num dos livros da Bíblia que fala sobre a vida, a missão de Jesus, que é o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. Esse capítulo da Bíblia é uma conversa e um tempo de ministração maravilhoso da parte de Jesus aos seus discípulos, sabe? João capítulo 15, do verso 1 ao verso 11. Abra sua Bíblia, por favor. A experiência, o contato com a leitura juntos na palavra de Deus é algo muito especial, é muito poderoso, tá bem? João 15, do verso 1 ao verso 11. E o título dessa mensagem é uma pergunta para cada um de nós. Como permanecer cristão? Como permanecer cristão? E eu quero convidar você a gente ser ministrado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo na palavra de Deus nesse momento, e a gente encontrar no Senhor a resposta para essa pergunta. Amém? Todo mundo achou aí? A palavra de Deus então diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Amém? Jesus falando aqui, dentre outras coisas, eu já ministrei algumas vezes nesses versículos, e o Senhor já me deu palavras diferentes em cima destes versos, do que a gente está falando hoje, inclusive. E sabe que uma das coisas importantes que Jesus ressalta aqui está relacionada com altos e baixos na nossa vida, sabe? Um dos propósitos, dos vieses de Jesus, ao ministrar essa palavra nos corações dos seus discípulos, e no meu e no seu coração, é para chamar a nossa atenção que as vidas de todos nós têm altos e baixos. Ainda hoje a gente estava conversando, né, velho? E a gente estava falando sobre isso, que quando a gente fala de viver a vontade de Deus, às vezes a gente cria uma expectativa de que fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, é algo que tem que acontecer de maneira perfeita, sabe? A gente só pode viver a vontade de Deus a pessoa que não peca mais, a pessoa que não erra mais, a pessoa que já flui nos dons, a pessoa que já é madura espiritualmente, firme na fé, sabe? E aí, a gente estava conversando bem no sentido de a gente ir acompanhando os testemunhos de homens e mulheres de Deus, da nossa geração, que tem dado muito fruto, que tem feito a diferença neste mundo, que o nome de Jesus tem sido glorificado nas vidas deles. E eles abrindo o coração, compartilhando
os desafios que eles enfrentam. Os frios na barriga que passam, sabe? As inseguranças às vezes, as falhas que cometem. Mas quando acontece com a gente, olhando aos outros, a impressão que passa é que, nossa, só eu tenho problemas. Aquelas pessoas, elas são resolvidas, a vida delas é linda, perfeita, maravilhosa. E esses conflitos, essas inseguranças, esses altos e baixos, esses momentos de deserto, às vezes, quando eu me sinto fraco, quando eu me sinto, às vezes, indigno, quando eu me sinto despreparado, quando eu me sinto muito aquém daquilo que Deus tem mostrado para mim, me chamado, acontece só comigo. Com ninguém mais isso acontece. E não é verdade, gente. Não é verdade. Todos nós. O que eu acredito, na prática, desviando um pouco aqui, mas é que a diferença está na reação, na atitude que cada um de nós tem, quando a gente enfrenta essas barreiras, essas pedras no nosso caminho. Alguns, quando veem essas dificuldades, enfim, eles se jogam na confiança do poder do Senhor e seguem em frente. Apesar das suas fraquezas, seguem, não param. Mas, por outro lado, existem outros que quando se veem diante disso, eu sou limitado, eu me sinto fraco, eu ainda não sei falar direito, ou qualquer outra coisa assim, ficam com medo e correm. Não, por favor, não é para mim, não é o momento, passa para outro, ou qualquer outra coisa assim. Na verdade, não é uma questão de quem está preparado ou quem não está. Porque a palavra de Jesus aos seus discípulos, ele disse, da parte do Espírito, o Espírito sempre está pronto. A questão que a gente não pode se esquecer jamais é que a nossa carne, ela é fraca e ela é sempre fraca. Ela nunca será forte. Ela é sempre frágil, vulnerável para as tentações, para os medos, para as fraquezas. Então a gente nunca pode fazer nada confiando na nossa força. Entende? Isso são altos e baixos. Eu estou falando aqui um pouco de altos e baixos que a gente vive. Todos nós vivemos, você e eu, enfrentamos. Que muitas vezes esses altos e baixos criam dentro da gente uma outra coisa também, que com certeza já aconteceu com qualquer um de nós aqui, que são crises de fé. Ter crises de fé. Existem momentos na nossa vida em que a gente tem a percepção de que as coisas estão meio quietas, sabe? As coisas estão meio normais, meio rotineiras. E algumas vezes, em momentos como esse, se levantam vozes interiores que começam a confrontar a gente, levantar questionamentos, sabe? Será que está tudo certo com a sua vida? Será que você está vivendo uma vida boa? E aí, muitas vezes, essas conversas nos levam até a conversar com demônios, que sopram vozes de julgamento, de condenação, que colocam pensamentos na nossa cabeça, de que nós não somos amados por Deus, de que Deus não tem um plano nas nossas vidas, de que Deus não pode fazer a obra dele nas nossas vidas, ou qualquer outra coisa assim. Eu vou dizer para vocês, gente. Eu já tive momentos na minha vida de questionar a existência de Deus. Eu já tive momentos na minha vida de questionar se Deus realmente se importava comigo. E se eu tive isso, eu acredito que você também já tenha passado por isso. Será que Deus realmente se importa comigo, sabe? Esse tipo de pergunta assim, sabe? Eu vou dizer para você que estas coisas acontecerem, elas são normais. Porque nós vivemos num mundo onde todos os dias uma batalha no entorno das nossas vidas, no mundo espiritual, acontece por causa das nossas vidas. Jesus, ele fala, o diabo anda ao nosso redor como um leão procurando a quem possa tragar. Olha só, procurando a quem possa tragar. Procurando o quê? Para tragar pessoas, procurando as brechas, procurando as fragilidades, procurando as vulnerabilidades, procurando essas fraquezas, procurando essas oportunidades, essas situações de crise de fé, onde as pessoas
elas estão, olha aqui para mim, queridos, só para você guardar isso aqui, onde as pessoas se sentem vulneráveis, frágeis, e aí ele entra com toda a força, com as mentiras dele, para nos levar a acreditar nas suas mentiras. E nós precisamos então perceber que Jesus já antevia isso. E ele antevendo isso, ele deixou para nós essa palavra que em muitos aspectos ela se encaixa exatamente nestes altos e baixos, que às vezes nos leva a certos conflitos, a certos dilemas. E aí nós precisamos entender uma coisa, já que nós levantamos uma bola aqui, nós levantamos uma pergunta, e a pergunta é: como permanecer cristão? E essa palavra, ela é totalmente com propósito, porque nestes versos, esta é a palavra mais usada e repetida por Jesus aqui. Permanecer. E aí então, queridos, quando a gente fala sobre a nossa vida espiritual, para a gente avançar, para a gente permanecer firme na fé, no relacionamento vivo, espiritual com o Senhor, o fator mais importante para a gente dar passos de fé, aliás, na vida espiritual, é a fé. Me corrigindo aqui. A palavra de Deus diz isso. Pela graça vocês são salvos. Então, uma pessoa que quer experimentar a salvação, ela precisa ter fé. Pela graça vocês são salvos por meio da fé. Porque o justo, aquele que é aceito, perdoado por Deus, ele viverá pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente quer avançar, continuar firmes na caminhada com Jesus, darmos os passos para as próximas etapas da vida espiritual, a fé é fundamental. Nós não fazemos nada na nossa vida espiritual sem fé. Não é verdade? Agora, junto com a fé, existe outro fator que é muito importante. Porque o que nós estamos falando aqui é de permanecer. É de começar e continuar. Para permanecer, o fator fundamental não é somente a fé, mas o amor. E esse daqui é o outro aspecto que Jesus trabalha, que Jesus elabora aqui nessa ministração dessa palavra que ele deixa. O amor. Existe uma vez eu estava numa ministração entre pastores e nessa ministração houve uma palestra que disse assim para todos nós que estávamos participando ali: as pessoas, elas só se comprometem com aquilo que elas amam. Às vezes a gente fala tanto sobre isso, né, de compromisso, né? Os patrões falam sobre compromisso dos empregados com a empresa. Os líderes, discipuladores da igreja falam tanto sobre a importância das pessoas se comprometerem com Jesus, com a vida da igreja, da família de Deus, com as coisas do reino de Deus, né? Um time fala tanto da importância de todos os atletas estarem comprometidos. Mas existe uma chave na vida humana de que as pessoas só se comprometem com aquilo que elas amam. E portanto, quando a gente fala de vida espiritual, e vida espiritual não é participar de atividades ou de programações religiosas. Vida espiritual é relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo. A única coisa que pode manter o calor, a chama do relacionamento, o prazer, a empolgação de viver um dia após o outro, uma semana após a outra, um mês após o outro, um ano após o outro, uma década após a outra, pelos séculos dos séculos com Jesus, essa é a chama do amor por Ele estiver bem acesa. Se nós amarmos a Jesus, nós permaneceremos com Ele. Nós estaremos firmes com Ele. Hoje de manhã eu ministrei um pouco sobre isso. Eu quero te recomendar. Foi uma palavra maravilhosa no culto da palavra hoje de manhã. E a gente falou um pouco sobre isso. Sobre resgatar o primeiro amor.
a importância de que se o amor foi perdido, se o amor esfriou, ele dura para sempre, ele pode ser reativado a qualquer momento, não importa o que está acontecendo, a circunstância, o amor sempre pode ser reativado. E é o amor, queridos, só se tiver amor que nós permaneceremos com Jesus. Só se houver algo quente, algo gostoso, algo prazeroso que nos atrai à pessoa de Jesus é que nós permaneceremos na nossa vida espiritual. Sabe que muitas pessoas, elas começam na caminhada com Jesus e exercem a sua fé e começam a dar passos de fé em relação a Jesus, mas não permanecem. Não permanecem porque talvez elas até tenham fé, mas elas não cuidam do amor, manter o coração quente por Jesus continuamente. E aí sabe o que acontece? Elas param de se comprometer com Jesus e passam a amar e se comprometer com outras coisas. Elas passam a se comprometer em correr para resolver os problemas da vida. A vida é um poço de problemas, então meu grande compromisso na vida é resolver os problemas que eu tenho enfrentado. Elas se comprometem com aquilo que elas desejam, ambicionam muito na sua vida. E passam a amar aquilo e deixam de correr atrás de Jesus para correr atrás dessas coisas que elas desejam, que elas ambicionam muito. É assim que acontece, gente. E ainda mais quando a gente vai prestar atenção naquilo que Jesus está falando aqui nesses versículos, quando ele fala sobre estar ligado a Ele, fazendo essa ilustração aqui da agricultura, da nossa relação com Jesus, que ela tem que estar funcionando bem. A nossa relação com Jesus, ela tem um propósito, ela tem uma finalidade. E nós precisamos estar ligados com Jesus, essa relação estar funcionando bem, para que este propósito, esta finalidade que Deus tem sobre as nossas vidas, se torne realidade, se cumpra. Nós precisamos cuidar da nossa ligação com Jesus, nós precisamos alimentar o nosso relacionamento com Jesus. Mas Jesus vai dizer que é importante não apenas se ligar com Ele, mas também se manter ligado com Ele. De que adianta começar bem, mas depois terminar mal? A gente na igreja, esses dias, tem falado muito sobre isso, né? Sobre começar bem, mas não terminar bem. E é por isso que Jesus fala tantas vezes aqui sobre permanecer. Assim como o Pai permanece no Filho e o Filho permanece no Pai, Jesus está dizendo o que com isso? Que o Pai o enviou ao mundo para ser gente como a gente. Mas Jesus nunca deixou de estar ligado com o Pai e de ter uma relação íntima com o Pai, continuamente. E Jesus vai falar que a vontade de Deus é que assim como o Pai permanece em mim e eu permaneço nele, que vocês permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês também. Relacionamento não é assim? Não existe relacionamento bom quando uma pessoa só se esforça e a outra pessoa não está nem aí, sabe? Não existe isso. As duas pessoas precisam permanecer comprometidas, unidas umas com as outras. No relacionamento com Jesus é a mesma coisa. E da parte de Jesus, o compromisso dele com a gente, ele já manifestou. O Filho de Deus deixou a sua glória e já veio ao nosso encontro se tornar gente como a gente. E ele já deixou o seu Espírito com a sua promessa de que ele estaria conosco sempre. Da parte de Jesus está tudo pronto já. E o que ele espera agora é nós permanecermos com ele também. O que costura, queridos, todas as coisas na vida espiritual, o que vai amarrando todas as coisas: fé, perdão dos pecados, purificação, crescimento, conhecimento, maturidade, vitória nas lutas, bênçãos e qualquer outra coisa, conhecimento de Deus, intimidade com o Espírito Santo, vai costurando todas as coisas na vida espiritual, é o amor.
O amor faz parte da essência de Deus. A palavra de Deus diz que sem amor nada tem valor. Nada tem propósito, tem importância. É o amor quem vai costurar todas essas coisas. É por isso que ele cita essa ilustração. Olha, o meu pai, ele é o agricultor, ele é o dono da videira. E é como se essa videira fôssemos nós. Eu sou a base da videira, eu sou a raiz, o tronco, e vocês são os ramos. Ok? E para a videira cumprir o seu papel de dar fruto e levar saúde, vida, a relação do tronco com os ramos precisa estar fluindo. E isso é uma coisa que o pai, ele vai cuidando continuamente. O pai não tem compromisso com o ramo que não dá fruto, que não está se relacionando, que não está no fluxo da videira. O pai não tem compromisso com peso morto na videira. Assim como o agricultor. Ele não tem nenhum interesse que as suas plantas que ele cultiva, elas tenham folhagens, ramos que estão mortos. Porque os ramos mortos, eles sugam nutrição, seiva, mas eles não fazem nada com essa nutrição. Eles não produzem nada. Eles só tiram, mas não fornecem nada. Entende? E isso é desperdício em qualquer lugar. É desperdício. A gente às vezes conversando aqui com o pessoal da administração da nossa igreja, é uma coisa que acontece em todo lugar onde muitas pessoas passam e muitas pessoas utilizam. E a gente está num tempo de racionamento de água ainda, né? E de vez em quando uma coisa que acontece aqui, por causa do fluxo de pessoas, é por causa disso que a gente cuida, mas a gente entende também as circunstâncias. De vez em quando, certas saídas de água aqui na nossa igreja, como nos banheiros, por exemplo, pias, enfim, ficam abertas e não são fechadas, porque não sai água. E por não sair água, aí, por qualquer razão, se esquece de fechar. E aí, então, quando a água volta, aquele fluxo fica. E fica. E aí, isso sempre leva o pessoal da administração, gente, precisamos conversar. Está acontecendo desperdício. E nós precisamos cortar a causa desse desperdício, precisamos pedir ao Senhor estratégias para cortar a causa desse desperdício, para que a gente não fique despendendo de recursos que não tem finalidade nenhuma. No reino de Deus é a mesma coisa. Algumas pessoas acabam tendo fé, mantendo a fé em Jesus, mas não permanecem dia a dia num relacionamento íntimo com Jesus. E só ter essa fé em Jesus não leva essa pessoa a lugar nenhum. E aí então ela sempre está ali presente, recebendo, puxando, absorvendo as coisas boas, mas não sai nada da vida dela. Porque ela não vive, ela não tem vida com Jesus, ela apenas tem fé. Mas não tem vida, não tem relacionamento na presença de Jesus. E é isso aqui que Jesus está falando. O Pai não tem compromisso com esse tipo de vida, com esse tipo de comportamento. Porque existe um fluxo. O reino de Deus, ele tem um fluxo. E a vontade dele é que a gente faça parte desse fluxo. E dessa forma, então, também não vai ter como a nossa relação com Jesus ela estar boa se a gente ignorar uma outra coisa, que são as vezes quando ele fala com a gente. O relacionamento com Jesus muitas vezes é baseado na atenção que nós damos à voz dele quando ele fala conosco. Você está ouvindo a minha voz? Você está prestando atenção? Você está guardando as minhas palavras? E Jesus fala muito sobre isso aqui. Se Jesus está falando com a gente, mas uma coisa que
Eu me lembro quando eu e os meus irmãos, a gente era pequeno, morava com os nossos pais, e o meu pai de vez em quando ele dava uma chamada de atenção na gente, quando ele dizia pra gente assim: parece que vocês escutam, mas não ouvem às vezes. Ou seja, a gente está entendendo as palavras, às vezes de uma orientação, de uma ordem, de uma chamada de atenção, de um conselho, qualquer coisa que os pais fazem com os filhos, né? Mas a gente não está ouvindo, prestando atenção. O ouvido, os tímpanos estão perfeitos, com saúde, está tudo funcionando. Você escutou? Escutei. Mas você está ouvindo, prestando atenção? Não. Porque o coração às vezes está em outro lugar, e a cabeça também em outro lugar. Então as palavras entram, mas não ficam. Do jeito que elas entram, elas vão também. E isso é algo que atrapalha a nossa relação com Jesus também. O próprio Jesus, no começo dessa conversa, no capítulo 14, Jesus já está falando com os seus discípulos, no versículo 23, ele fala assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, os meus mandamentos, e o meu Pai te amará, porque você me ama e guarda o que eu falo para você. E se você me ama e guarda os meus mandamentos, o meu Pai te amará, e nós viveremos em você, e cearemos com você, e faremos da sua vida uma casa, uma morada, onde a minha presença será real dentro da sua vida. Olha só então a condição que Jesus coloca: se vocês me amam de verdade, então demonstrem que vocês me amam. E uma das formas de a gente demonstrar que ama Jesus é guardando o que ele fala com a gente. Guardar, gente, não é só decorar. Guardar é aplicar na vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim, eu estou entendendo. Então faça. Ah, não sei fazer. Então você não entendeu. É viver. Então eu estive no culto domingo, recebi de Deus, Deus falou comigo, ok. Segunda-feira, cada um então vai seguindo o seu caminho na sua vida diária. Ali é a hora de mostrar se realmente as palavras de Jesus encontraram lugar no nosso coração. Na escola, no trabalho, dentro de casa, ou em qualquer outro ambiente ou circunstância da vida diária. Quando a palavra é guardada no sentido de ser usada na vida. Essa é uma das formas como a gente demonstra: você me ama, então pratique aquilo que eu falo com você. A gente está falando de guardar as palavras, guardar os mandamentos, guardar as ordens de Jesus. Porque as palavras de Jesus, elas vão produzir resultados fantásticos na nossa vida. Nestes versos aqui, Jesus fala de pelo menos duas bênçãos, dois benefícios que as palavras de Jesus, que o guardar as palavras de Jesus produz em nós. Um deles é santificação. Santificação é uma coisa que a gente quer muito. Viver uma vida de santidade. Só que a gente precisa entender direito o que é santidade. Santidade não é apenas parar de pecar. Parar de pecar faz parte de uma vida de santidade, mas não é tudo. Porque ser santo não é somente ser impecável, mas ser santo é ser separado. É ter uma vida totalmente dedicada, exclusivamente voltada para Deus. E Jesus fala: as minhas palavras fazem vocês se tornarem santos. Por quê, queridos? Porque a palavra de Deus, ela mostra quem Deus é. A palavra de Deus nos mostra o caminho de Deus. A palavra de Deus nos mostra a sabedoria de Deus. E quanto mais da palavra de Deus eu tenho dentro de mim, e quanto mais da palavra de Deus eu exerço na minha vida, mais santo eu serei. Você está entendendo isso? Faz sentido isso para você? Isso é santidade. Então, parar de pecar é apenas um aspecto de uma vida de santidade. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus santo. Então, uma pessoa que procura fugir do pecado, ela está procurando ser cada vez mais próxima de Deus.
Ok, está tudo bem, mas não é só isso. E é por isso que a palavra de Deus é um instrumento de santificação. E é por isso que eu falo repetidamente e nunca vou parar de falar. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você precisa ter contato com a palavra de Deus diariamente. Culto é bom, mas não é suficiente. Discipulado é bom, mas não é suficiente. Célula é bom, mas não é suficiente. Nada substitui o contato que eu tenho diretamente com a palavra de Deus. Porque essa é uma das bênçãos, esse é um dos benefícios. Na hora de agir, eu saberei como agir. Na hora de tomar uma decisão sobre um assunto delicado no meu trabalho, dentro da minha casa, sobre a minha vida financeira, eu saberei a decisão certa a tomar dentro da vontade de Deus, porque a palavra dele está em mim. E eu tenho usado a palavra dele para nortear as minhas atitudes, as minhas decisões e tudo mais na minha vida. Isso é ser uma vida, isso é viver uma vida de santidade. Amém? Você está entendendo isso? E sabe que as palavras de Jesus têm um outro benefício também nas nossas vidas. Porque Jesus ele vai falar aqui nesse texto: se as minhas palavras estiverem dentro de vocês, pedirão o que quiserem e vos será feito. Uau! Que trato que Jesus faz com a gente, hein? Mas Jesus sabe o que ele está falando. Jesus sabe que se nós oramos a Deus, pedindo qualquer coisa a Ele, partindo do princípio em que a palavra dele está viva dentro de nós, a gente não vai ficar pedindo bobeira para Ele. A gente não vai ficar pedindo coisas que Ele não vai atender, que Ele não tem compromisso, que Ele não dá importância. Uma pessoa que tem as palavras de Jesus dentro dela, ela terá experiências de oração também cada vez melhores. Foi muito interessante que no nosso culto aqui, nos momentos de ministração, de louvor, de intercessão, enfim, algumas vezes nós fomos encorajados a abrir a nossa boca para exaltar ao Senhor, reconhecendo aquilo que nós sabemos dele, que nós conhecemos a respeito dele, que nós sabemos sobre quem ele é. Eu só posso dizer então a respeito de alguém que eu conheço, algo que eu sei a respeito de Deus. Você entende? Quanto mais nós conhecermos sobre Deus, melhor nós vamos orar. E quanto melhor nós orarmos, mais certeza nós teremos de que as nossas orações serão respondidas. Esse é o compromisso de Jesus. Ele arriscou aqui, mas ele prometeu. E se ele prometeu, ele tem compromisso de cumprir o que ele prometeu. Ele falou: se as minhas palavras estiverem dentro de vocês, peçam o que quiserem. Olha só, não é pedir o que Deus está querendo, peçam o que vocês quiserem. Por quê? Porque a palavra dele está em mim. Eu tenho procurado viver a minha vontade alinhada com a dele. Aquilo que eu entendo e peço a Deus é segundo o que ele tem semeado dentro do meu coração. Não estamos falando de duas vontades, a minha vontade e a vontade de Deus. Estamos falando de uma vontade só. Peçam o que quiserem e vocês receberão. As palavras de Jesus, quanto mais das palavras de Jesus estiverem dentro de nós, até as nossas experiências de oração serão revolucionadas também. E tudo isso vai nos ajudar a permanecermos cada vez mais na presença de Jesus, em intimidade com Ele. Mas tem também, queridos, uma outra coisa aqui nessas palavras que indica que uma pessoa está permanecendo em Cristo. E essa outra coisa, que é a segunda palavra que é mais repetida aqui nessa conversa de Jesus, é frutos. Dar frutos. Lembra-se daquilo que a gente falou ali atrás sobre amor, quando a gente diz que Deus não tem compromisso com quem quer se alimentar da vida dele, mas não quer frutificar. E porque frutos é uma das coisas, como tipo assim, um checklist, um fator de avaliação, é um critério de avaliação se a nossa relação com Jesus está boa, se a gente está permanecendo em Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele colhe os frutos da sua morte na cruz até hoje. 2000 anos depois, o mundo continua sendo impactado pelo amor de Jesus que foi manifesto na cruz do Calvário.
Ele se sacrificou por amor para colher os frutos deste sacrifício, que era conquistar as vidas, resgatar as vidas daqueles que crescem nele. E isso é um fluxo, queridos. Permanecer em Jesus é um fluxo. Não é como se Jesus saísse correndo atrás de cada um, como uma brincadeira que as crianças fazem às vezes, que todas saem correndo e uma sai correndo atrás de todas, e em quem ela encostar, essa pessoa fica ali congelada. Você já foi alcançado, você não faça mais nada, só fica paradinho aí. Para você está tudo resolvido, já acabou. Entende? Não é assim. O movimento do reino de Deus é diferente, é outra brincadeira. É aquela brincadeira como assim: Jesus veio ao meu encontro e Ele tocou na minha vida. E agora eu passo a correr com Ele para tocar em outras vidas também. Aleluias! Esse é o fluxo do reino de Deus. E pessoas são tocadas por Jesus através de outras pessoas e de outras pessoas. E o nome de Deus é glorificado, e o Senhor se alegra e sorri ao ver a vida de Jesus, as obras de Jesus fluindo, se manifestando pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Esse é o fluxo, frutos. A Bíblia fala sobre diversos tipos de frutos. Eu costumo concentrar em 2, mas hoje eu gostaria de explorar um pouquinho mais sobre isso. Uma das formas como nós podemos dar frutos, e isso nutre, fortalece o nosso relacionamento com Jesus para a gente permanecer com Ele, são frutos de arrependimento. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, e a palavra de Deus encontra lugar no nosso interior, e a gente percebe: eu preciso tomar uma decisão na minha vida, eu preciso mudar de vida, eu preciso correr com Jesus, para Jesus, e eu preciso deixar Jesus ser o Senhor, o Salvador, o Rei da minha vida. Eu preciso de uma vida nova. E muitas vezes o Espírito Santo vai falar com a gente, vai dizer: olha, esse hábito que você tem, isso tem que parar, isso não está te ajudando, isso está te atrapalhando. Esse tipo de palavras que você anda usando no teu vocabulário, nas tuas conversas, você tem que mudar essas palavras. Essas palavras não são boas palavras. Esse tipo de comportamento que você tem quando você está trabalhando, sempre reclamando, sempre falando do trabalho dos outros, sempre comparando o teu trabalho com o dos outros, tem que parar, você tem que mudar de atitude, você tem que ter um coração mais puro diante das pessoas, etc. E aí então, nós somos tocados pelo Senhor. E quando nós somos tocados, se nós estivermos com o coração sensível e quebrantado, a gente vai se arrepender. Só que o arrependimento, ele só é comprovado com frutos. Não basta eu chegar e dizer: ah, Senhor, eu estou arrependido. Acredite, pode crer, Senhor, de todo o coração, que eu estou arrependido do que eu fiz, e continuar fazendo do mesmo jeito, vivendo da mesma forma. O arrependimento, ele é comprovado por meio de frutos. Mateus capítulo 3, verso 8, a palavra de Deus vai dizer: produzam frutos de arrependimento, ou frutos dignos de arrependimento, de alguém que quer viver uma vida nova. Sabe outro tipo de fruto que nós demonstramos e que nutrem também a nossa relação com Jesus? São frutos de adoração. Hebreus capítulo 12 vai dizer, capítulo 13 vai dizer: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Lábios que adoram, confessando ao Senhor Jesus. Lábios que adoram com canções de louvor a Deus. Lábios que adoram com testemunho das obras de Deus. Lábios que adoram a Deus simplesmente pelo seu amor, ou por quem Ele é. Isso também é fruto. E isso também impacta as vidas das pessoas. Teve uns anos atrás em que um grupo de irmãos da nossa igreja participou daquele movimento cristão evangélico que acontece em muitas cidades do nosso país, chamado Marcha para Jesus. E aí nós fomos, uma turma da nossa igreja, fomos de transporte coletivo. E então a gente foi aqui no tubo, na Isaac, pegamos ali um ligeirinho, fomos para o terminal e com a intenção de ir lá para o Centro Velho de Curitiba.
E aí estava um fervo dentro daquele ônibus ali, um monte de gente. E aí eu estava conversando com o pessoal da nossa igreja e falando, eu estou sentindo que tem mais gente aqui dentro desse ônibus que está indo para a marcha. É verdade, né? Tal. Aí eu falei, eu vou dar um grito aqui dentro desse ônibus. Eu vou dar um grito aqui para checar como é que está o clima aqui dentro desse ônibus. E eu vou perguntar quem é que está indo para a marcha aqui. Vamos ver se tem muita gente que está indo ou pouca gente. Aí os meninos ficaram me cutucando assim, não vai fazer isso não. Aí de uma hora para outra eu dei um berro dentro do ônibus. Quem é que está indo para a marcha, para Jesus aqui? Aí metade do ônibus. Mudou o ambiente no ônibus, gente. Mudou o ambiente no ônibus. O ônibus estava bem um dia frio, curitibano. Friozinho, todo mundo quietinho, brulhadinho dentro da blusa, assim, segurando no seu lugarzinho ali para não cair no chão, com as aceleradas e as freadas do ônibus e tal. Quando levantou-se aquela pergunta, e um monte de gente falou, começou um auê, um falatório dentro do ônibus, gente conversando, e o ônibus foi incendiado até lá no centro da cidade. Lábios que confessam o nome do Senhor. Lábios que não têm vergonha de afirmar, de assumir a Jesus Cristo em qualquer lugar. Isso é fruto. E o nome de Jesus é glorificado nestas coisas. Sabe outro fruto que a gente pode dar nas nossas vidas? É fruto de justiça. As obras, a qualidade das nossas obras. E dentro disso também a gente pode falar sobre fazer o bem, abençoar pessoas. A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 1, verso 11, cheios de fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para louvor e glória de Deus. Frutos de justiça. Fazermos as obras de Jesus para abençoar, para beneficiar, para demonstrar o amor de Deus pelo próximo. Ter uma conduta diferente que gera uma influência, um impacto abençoado do reino de Deus em tantos dos ambientes que a gente costuma frequentar todos os dias, que são tomados por mentiras, por fofoca, por gente trapaceando, por gente puxando o tapete de gente, por gente falando mal de outras pessoas, etc. E as nossas obras, a nossa conduta diferente, que demonstra Jesus Cristo, surtir um impacto nas vidas das pessoas. Estava falando, essa semana nós começamos um movimento chamado Busca Ativa, cooperando com uma missão, que é a Cristolândia, aqui no nosso bairro, né? E a intenção é ir ao encontro das pessoas que estão morando na rua. De que fazer o que por essas pessoas? Obras de justiça. Abençoar, servir. Levar uma bebida quente, nesse frio, uma comida que forre o estômago. Deixar uma semente de esperança, dizendo para ele, olha, se a gente veio aqui, é porque Deus pode fazer muita coisa na sua vida ainda. E através dessas sementes de justiça, de amor, desses frutos de justiça, de amor, os corações serem impactados. Não por nós, mas por Jesus em nós. Nós não podemos negar o bem ao próximo quando a gente tem oportunidade de praticar o bem a ele. Eu já disse para os irmãos aqui, eu encorajo isso. Eu falo muito isso para todo mundo que eu discipulo também. Meu irmão, minha irmã, se você estiver indo na direção de um lugar onde você tem um compromisso, você tem um horário a cumprir e tal, mas existe uma pessoa que cruzou o teu caminho e ela tem uma necessidade extrema, urgente, tá? Eu não estou falando, às vezes, aqueles casos quando são circunstâncias que param a gente, mas a gente poderia deixar para uma outra oportunidade, porque às vezes não é nenhum caso de vida ou morte. Eu estou falando quando às vezes é um caso de vida ou morte, entende? Por exemplo, uma pessoa está andando na sua frente e ela tropeça e se machuca na sua frente. Ah, mas eu estou com pressa. Se eu não tivesse com pressa, eu pararia para ajudá-la. Em nome de Jesus, não faça nunca mais isso, meu irmão.
Mas eu vou chegar atrasado no meu trabalho. Você chegará atrasado no seu trabalho, neste caso, por uma boa razão. Ah, mas e aquele dinheiro que eu estava pensando em gastar para fazer um passeio maravilhoso? Mas o meu coração está tocando aqui porque aquela pessoa foi assaltada e ela precisava de ajuda nesse momento. Ela estava com o dinheiro de pagar a conta de luz. Mas era uma coisa que eu sonhei, que eu planejei há tanto tempo. Meu irmão, faça as obras de justiça. Você vai ter outras oportunidades de curtir. Faça as obras de justiça. Talvez seja um caso de vida ou morte que está diante de você. Mas é só aquele dinheirinho. Deixa, Deus está cuidando de você. Ele sustentou você até hoje. Você acha que Ele vai falhar daqui para frente? Por você fazer as obras dEle ainda? Obras de justiça. Obras de bênção. Fazer o bem. Frutos de amor sobre as vidas das pessoas. Impactam as vidas das pessoas com o reino de Deus. Eu gostaria de citar só mais um fruto, e que é tão importante como todos esses outros também, ou mais em alguns aspectos, que é fruto de discípulos. Um pé de laranja, ele só dá um tipo de fruto. Laranja. Você nunca colheu um mamão num pé de laranja. Uma parreira só pode dar um tipo de fruto, que é uva. Ninguém nunca colheu melancia numa parreira. A não ser no sonho, talvez sim. Fora de um sonho ou num desenho, nunca. O único fruto que um discípulo de Jesus pode dar é mais discípulos. É chegar para as pessoas e dizer: olha, eu faço só uma coisa da minha vida, caminhar com Jesus. E o que de melhor eu posso compartilhar com você? Vamos caminhar junto com Jesus? Topa. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Ninguém que correu com todo o seu coração para Jesus voltou arrependido. Discípulo faz discípulos, queridos. Foi por isso que Jesus disse, como das suas últimas palavras dele encarnado aqui na terra aos seus discípulos, e essa palavra ecoa para todos nós até hoje. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem eles a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Assim como alguém fez com você um dia, faça isso com outros também. E eu estarei sempre com vocês. Vocês fazendo isso, eu sempre estarei com vocês até o final dos tempos. Não tem alegria maior na vida de um discípulo do que frutificar, ajudando uma pessoa a também ser uma discípula do Senhor Jesus Cristo. São frutos, irmãos. Citei aqui 4. Tem um ou outro mais assim específico na Bíblia, mas basicamente são esses. Frutificar aquece o nosso relacionamento com Jesus, fortalece a nossa vida espiritual para permanecermos cada vez mais em Jesus. Pare de frutificar e a sua vida espiritual começa a esfriar-se gradualmente. É questão de tempo, de dias. Frutificar de qualquer forma. Porque é isso, o Pai não tem compromisso de abençoar, de derramar sobre uma vida que está recebendo, mas que não está liberando, não está frutificando. Eu acho que isso faz sentido para qualquer um de nós. Tem muita lógica isso, né? Uma das razões, meus irmãos, de frustração na vida de qualquer um de nós é começar coisas e não terminar. Existe um grande número de pessoas que tem esse problema, tem essa dificuldade. Existem casos e casos, né? Algumas pessoas têm isso como um problema de caráter mesmo. É meio pesado falar isso, mas não falo isso com julgamento, mas é assim que acontece mesmo. Existem pessoas que têm um problema de conduta mesmo, né? Tá em todas. E o tempo todo está começando uma coisa nova e tal, e assume um compromisso e promete e tal,
mas nunca termina o que se comprometeu, nunca conclui o que começou, sabe? Mas existem também pessoas que não têm isso como uma falha no seu caráter, como algo sistemático, crônico, mas que de vez em quando tropeçam nisso, sabe? Vai vivendo, aí teve um momento na sua vida onde firmou uns alvos, firmou uns compromissos e não cumpriu. E isso, seja lá de que forma acontece, é um grande motivo de frustração. Traz uma sensação muito ruim. Quando a gente começa coisas na nossa vida e a gente tem um alvo, aí o tempo vai passando, a coisa começa a ficar meio complicada, ou às vezes somos nós mesmos que estamos complicando a situação. E aí a gente começa a ver que está ficando cada vez mais longe cumprir esse compromisso, concluir aquilo que foi começado. E queridos, na vida com Jesus, ela não é feita apenas de se converter, de entrar na igreja e participar de cultos, enfim, acabou. A minha vida com Jesus está resolvida, já me converti, já nasci de novo, estou participando dos cultos, o resto é tocar o barco em frente com as demais coisas, cuidando da minha vida do jeito que eu achar melhor. Não, não é assim que funciona. A vida com Jesus, ela tem a ver com crescimento. Um crescimento que não termina nunca aqui na terra. Se você tiver 70, 100, se você viver aqui nessa terra 150 anos com Jesus, será uma vida contínua de crescimento, de avanço, de amadurecimento, de fortalecimento, de dar novos passos, de frutificar. E é isso que traz, queridos, o sabor da vida cristã. Que continuamente Jesus está fazendo uma obra nas nossas vidas. Eu gosto muito do texto de Romanos capítulo 6, verso 4, que diz que assim como Jesus morreu para nos dar perdão dos pecados e ressuscitou para nos dar a certeza de uma vida eterna com Deus, que todos nós também aceitemos viver em novidade de vida com Jesus. Novidade de vida. Guarde isso. Viver em novidade de vida. Uma vida onde todos os dias nós estamos em busca das coisas novas que o Senhor quer fazer dentro de cada um de nós. E a gente espera muito, às vezes, que venha da parte da igreja os próximos passos a serem dados na nossa vida. Mas esses passos, queridos, eles não são dados pela igreja, eles são dados por cada um de nós individualmente. É claro que todos nós precisamos ser discipulados. Todos nós aqui, inclusive eu, somos discípulos e devemos estar discipulando alguém, fazendo discípulos também. Ninguém tem o poder mas por outro lado, ninguém tem o poder de garantir a salvação de outra pessoa. Porque os passos são dados não por quem discipula, mas pelo discípulo. Sou eu o discípulo, sou eu que quero crescer, sou eu que quero amadurecer, sou eu que quero frutificar. Então sou eu quem tem que dar os passos, sou eu quem tem que ir na fonte, sou eu quem tem que ir buscar. É aqui onde a gente experimenta a alegria completa. Quando a gente vai dando estes passos, avançando, quando a gente ouve a voz de Jesus e a gente vai correspondendo a esta voz de Jesus. É isso que Jesus vai falar aqui. Se vocês guardam estas coisas e vivem uma vida permanecendo em mim, aí então vocês viverão alegria completa. Eu acredito que alguns de nós estejam vivendo nesse momento da sua vida uma alegria parcial. Porque talvez tenha algum desses aspectos, algum desses fatores aqui que não está acontecendo nas vidas de alguns de nós. Talvez o dar frutos, seja lá que tipo de frutos for, qualquer tipo de frutos. Talvez as palavras de Jesus, guardar as palavras de Jesus e viver as palavras de Jesus, só está aguardando, mas não está vivendo. Só está memorizando, mas não está vivendo.
Talvez o permanecer não somente em fé, mas em amor com Jesus. Se não tem vivido a alegria completa, querido, é porque alguma destas coisas está faltando. E talvez você nessa noite veio aqui fazendo essa pergunta dentro do seu coração. O que é que está faltando para eu viver a alegria completa? Não apenas em parte, mas completa. Por quê? Porque Jesus disse que a vontade de Deus é que a gente viva a alegria, não somente em partes, não somente em lampejos, momentos de alegria, mas uma vida de alegria no Senhor. E que essa alegria nós não estamos falando de ficar dando gargalhada 24 horas por dia, mas é um coração alegre, animado. Não importam as circunstâncias, ainda que estejam vivendo circunstâncias de revés e circunstâncias difíceis. Viver todas as etapas da vida com Jesus. Nós somos chamados a isso, queridos. Se a gente quer encontrar na nossa vida a resposta, como permanecer cristão, entender que não vale apenas começar cristão e não terminar firme com Jesus, mas começar bem, continuar bem e ir bem até o final da caminhada de vida aqui nessa terra. Buscar essa alegria completa, avançando em todas as etapas do caminhar com Ele.